Bom dia a todos. Estamos hoje começando a aula de número 5 do programa de saúde coletiva em saúde global. E vamos tratar um pouco hoje da relação entre a Covid e os trabalhadores da saúde. Então, a ideia é que eu vou... vamos colocar aqui na tela, vamos ver se vamos fazer hoje, tá? Discutir três coisas, tá? Alguns elementos e fatores do impacto que a Covid-19 teve entre os profissionais de saúde. E aí eu vou conversar um pouco sobre o Brasil, tá certo? E sobre usando um pouco daquela nota técnica que nós fizemos em junho, né? Julho, aliás, junho e julho, né? Na verdade, ela é de maio, mas ela terminou saindo em junho. Então, provavelmente, alguns dados já não são exatamente esses, mas a tendência que nós tínhamos, ela se mantém. Tá certo? Discutir um pouco os fatores que fazem com que as decisões de demanda de trabalho e oferta de trabalho do setor saúde, né? E um pouco as razões pelas quais nós tivemos uma certa crise no campo dos recursos humanos durante a pandemia, ou durante uma fase da pandemia, né? Questões, muitas delas não resolvidas ainda, e entender um pouco como que a gente chegou naquela crise mais digamos, aguda, né? E por que alguns desses elementos persistem, né? E pensar alguns pontos que podem ajudar a gente a compreender melhor como se poderia, eventualmente, eu não vou dizer evitar, mas minimizar os problemas que nós tivemos, né? Apresentando um quadro conceitual que não é objeto desta aula, é objeto do curso das terças-feiras que eu dou, mas que ajuda um pouco a entender o que os nossos, digamos, decisores, né? Secretários, diretores, prefeitos, etc., deviam levar em consideração, né? E não, em geral, não levam. É uma área que temos poucos estudos aqui no Brasil, lamentavelmente. Bom, então, vocês devem ter... eu coloquei tudo junto aqui, vocês devem ter visto isso durante os meses de, especialmente, maio, né? Mas também um pouco antes, e que essa questão digamos, do impacto da pandemia nos trabalhadores da saúde, né? Ela não se trata de um assunto do Rio de Janeiro, especificamente, né? Muito menos do Brasil, né? Uma série de eventos, né? Que ocorreram no mundo inteiro, né? E que tem, de um lado, o surgimento da pandemia, a sua disseminação, os mecanismos pelos quais ela se disseminou, né? E, de outro, digamos, uma situação crônica de crise, né? na Força de Trabalho e Saúde. Essa crise ela é reconhecida pela OMS, né? Ela através de resoluções que têm sido aprovadas a cada ano na Assembleia Mundial de Saúde. Mais recentemente, uma resolução sobre uma estratégia global de enfrentamento dessa crise que tem diversas... se apresenta de maneira diversa em diferentes partes do mundo. E a Covid só fez, digamos, acentuar essa crise e torná-la não só mais evidente, né, mas em alguns países, e que foi o caso, ou melhor dizendo, que é o caso do Brasil, né, ela se apresenta de maneira muito mais grave, e muito mais grave por algumas características que nós vamos
nós vamos ver daqui a pouco, né? Uma das coisas que nós tivemos foi que, e continuamos tendo, né, que um dos impactos importantes da pandemia ela ocorreu entre os profissionais de saúde, né, numa, digamos, repetição, né? E repetição nem sempre ela tem um autor que dizia que a história se repete como farsa, né? No caso, uma repetição com umas características bastante semelhantes do que ocorreu quando da epidemia, vamos dizer assim, da HIV/AIDS, né? Quer dizer, um impacto entre os profissionais de saúde muito maior do que na população em geral, né? Pelas características não só da doença, mas pelas condições de trabalho e de vida dos profissionais de saúde, né? Em boa parte do mundo. Então, enfim, tem aí alguns dados, né? China, 10%, Itália, 9% a 22%, dependendo da região, né? Espanha era 14%, mais ou menos o mesmo número de Portugal, né? E no Brasil, apesar de não termos todos os dados, os dados melhores são hoje da área de enfermagem, né? O Conselho Federal de Medicina fez um trabalho bem precário sobre isso, né? Mas a gente tinha estados em que chegou a 40%, por exemplo, o caso de Pernambuco, que é um pouco, enfim, um artigo que eu tinha pedido quer dizer, que tinha colocado para ser lido, um dos artigos para ser lido e debatido aqui hoje, na segunda parte. Alguns jornais chegaram a dizer que se tratava de uma pandemia paralela, tá certo? Né? E ele, de certa maneira, vocês viram algumas daquelas manchetes, né? Que vou botar aqui de volta, né? A questão central posta aqui, né? Muito em termos do número de casos, do que aconteceu, mas havia um foco da imprensa e de todo mundo, dos gestores e tal, em escassez de equipamento de proteção individual, número de leitos de UTI, né? Compra de ventiladores, e esse impacto nos trabalhadores de saúde veio como se fosse uma surpresa, né? Uma coisa que, fora digamos, do controle, né? E da expectativa daqueles que estavam, das autoridades sanitárias, vamos dizer assim, né? Então, discussões sobre treinamento, né? Planejamento, isso não passou nem perto das nossas autoridades e mesmo da imprensa, né? Eu só consegui abrir uma brecha de falar nisso numa matéria que saiu no Estadão, né? Mas praticamente no final de maio já, no final de maio, né? Bom, e por que os trabalhadores de saúde continuam sendo afetados, né? Mas foram tão afetados, né? Eu separaria basicamente em cinco razões, né? Como eu disse, algumas dessas razões guardam semelhança com o que aconteceu no HIV/AIDS, né? E a gente vai ver por quê. Primeiro, obviamente, a falta de equipamentos de proteção individual e de mecanismos de controle de infecção, né? A ausência de protocolos que se aplicassem maciçamente, né? Não apenas num setor do hospital, mas em todos os serviços de saúde, desde da porta de entrada, clínicas de família ou outros, até a unidade de terapia intensiva.
essa, aliás, foi a mais, digamos, visualizada, né? Não só pelas autoridades, né? Pelas sanitárias, gestores, diretores de hospitais e tal, mas também pela própria imprensa, né? A, a ideia de que ali estavam sendo estabelecidos e controlados e o vírus não poderia circular ou circulava, então todo mundo protegido e tal. E a imagem, especialmente no início, dos heróis, eram todos aqueles que trabalharam neste lugar, no CTI, né, nas unidades de terapia intensiva para a Covid. Né? Então, e isso e essa ausência de equipamento de proteção individual, ela se deu quase que pela mesma razão que nós vamos ver mais adiante, faltaram profissionais de saúde. Né? A ausência de previsão, né? A ausência de processos de planejamento que deem conta de situações, no caso, que já sabia que ia ocorrer, mas da improvisação. Né? E a resposta que a gente vê todas as manhãs, me irrita sempre, né? A resposta das autoridades sanitárias é sempre assim: não, nós já estamos abrindo um processo de licitação, né? Vamos abrir um concurso, uma licitação, um processo de compra e tal. E, obviamente, isso não é do dia para o outro. Então, a ausência de equipamento de proteção individual, ela, obviamente, expõe mais os trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros e outros, e todos os outros que estão envolvidos com isso. O pessoal da limpeza, transporte, todos eles. O segundo grupo, né, que se tratava, evidentemente, de uma doença nova, e que se desconhecia, e ainda se desconhece um pouco, né, como reconhecer os sintomas, como que acho que foi ontem, anteontem, uma matéria grande, né? Acho que chegou a ser manchete em alguns jornais, de uma pessoa que passou, sei lá, 57 dias com a doença assintomática e, portanto, contaminou Deus e todo mundo. Né? Então, uma doença nova, cujos processos de transmissão ainda hoje têm elementos de desconhecimento, né? E, portanto, o controle sobre isso é mais complicado, né? As pessoas estão aprendendo a cada dia. Então, essa é uma perfeitamente justificável, né? E que explicável, mas é uma segunda razão importante e que ainda segue com elementos digamos, de elementos de desconhecimento. A terceira é uma que poderíamos ter enfrentado de maneira bastante clara, transparente e organizada, que é a ausência de treinamento sistemático, né? E de orientação em relação àquelas pessoas que vão lidar com pacientes, como eu disse, desde a porta de entrada até a unidade de terapia intensiva. E neste caso, né, o setor privado deu de 10-0 no setor público, porque, especialmente aqui nas grandes redes, né, não vou citar nomes de marcas aqui, mas, enfim, eles se organizaram de maneira que, ao abrirem mais leitos de terapia intensiva, eles deslocaram para esses leitos aqueles profissionais que trabalhavam na emergência, né? Não havia tempo de fazer um treinamento assim mais sistematizado, então eles usaram dessa possibilidade, trouxeram para a emergência, separaram as emergências, trouxeram para a emergência aqueles que trabalhavam na rotina ambulatorial, né? E aí começaram um treinamento, né? com mais, quer dizer, com alguma folga, né? Porque eles puderam ter tempo de cobrir especialmente com as unidades de terapia intensiva e com a emergência, aquele período mais inicial, né? Em que a doença começou a encher os hospitais
dos hospitais privados, né? O setor público não fez nada disso, com raríssimas exceções, as quais eu nem sabia citar aqui, entendeu? Absolutamente continuou a mesma coisa e fez coisas que vocês vão ver daqui a pouco, né? Completamente ineficazes, né? O governo federal e o governo estadual que abriram cadastros, né? Esses cadastros, enfim, se encheram de gente, que muito pouco, quer dizer, praticamente, aqui no estado não foi usado, né? Abriu-se algumas formações online, e as pessoas voluntariavam, assistiam ou não. Mais tardiamente que se organizou um pouco, mas aí com a crise se instalando no Estado, esse processo eles, obviamente, sofreram, né? E no federal, aquele cadastro só mais recentemente está dando origem a um treinamento feito tardiamente e somente para Manaus e Belém do Pará, né? O resto do país ficou com alguma. Tem todo o material hoje feito, que está disponível online, etc., mas que, enfim, nem para isso o cadastro serviu, ou serviu muito pouco, né? O quarto elemento, a causa, tem a ver com o nosso mercado de trabalho, com os mecanismos pelos quais a maior parte dos trabalhadores da saúde se relacionam com o serviço de saúde, né? A jornada de trabalho, a maior parte das pessoas, médicos, enfermeiros, mas outros profissionais também, e até administrativos, no setor público também, especialmente, né, trabalham em regime de plantão, né? E, portanto, plantões em que as pessoas se expõem longamente à carga viral, quando estão diretamente trabalhando com pacientes contaminados, no caso das UTIs, né? Mas mecanismos extenuantes e bem digamos, não saudáveis, né? Essa é a forma mais comum de trabalho, no caso dos médicos e enfermeiros, enfim, 2 ou 3 plantões por semana, 2 ou 3 empregos, né? E isso tem um impacto não só quando ele se contamina, obviamente esse impacto ele se estende para todos os serviços que ele trabalha, né? Não apenas para aquele único trabalho. Então, a gente tem características, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né, das relações de trabalho do profissional de saúde no Brasil, em especial, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, a forma de trabalho, forma de relacionamento, né? O modelo de atenção que a gente tem é um modelo, curiosamente, basicamente de emergência, né? Em que as jornadas de trabalho são em regime de plantão, em que as pessoas ficam disponíveis um determinado tempo lá e depois isso até chefes de serviço ou outros dão plantões, né? É uma coisa assim, inacreditável, né? E a quinta causa, perdão, é a própria condição de saúde dos profissionais, né? Em certos serviços, e a gente vai ver isso, há uma presença de profissionais de saúde com várias morbidades, né, com comorbidades, e com uma idade em torno dos 60 anos, né? Especialmente essas pessoas mais experientes, né? Não tanto diretamente no trabalho da UTI, mas chefe em muitos serviços, e a gente tem alguns dados sobre isso. Eu imaginava que teríamos nas unidades de terapia intensiva mais jovens, né? Mas isso não é exatamente assim. Terminou que, especialmente no setor privado, por conta
da alta taxa de contaminação, né? Se montaram mecanismos de trabalho que reduziram um pouco essa exposição com o uso intensivo enfim, de tecnologia, né? Tablets, computadores, coisas visuais que fizeram com que aqueles profissionais com maior risco pudessem estar fora daquele contato direto e eles operando através de vídeo ou através de uma tecnologia, né? Então, essa é uma característica interessante. A gente, nessa nota técnica, a gente explora um pouquinho esses dados, tanto da Pesquisa Nacional de Saúde, de 2013, né, que é a última que tinha, e que considera apenas profissionais ativos. Então, ela tem uma certa limitação, mas mostra que há uma presença grande de doenças crônicas, obesidade, tabagismo, ou mesmo mais de 2 fatores, né? No caso dos médicos e enfermeiros, né? Há uma presença grande dessas comorbidades, né? Tanto na faixa de 30 a 44 anos, quanto na faixa acima de 45 anos, né? Tornando esses profissionais mais vulneráveis ao caso aqui da pandemia. E, no caso de outros profissionais de saúde, mais de 2 fatores, também com uma presença importante em profissionais mais velhos, né? E isso é interessante porque a gente conseguiu alguns dados de composição de profissionais em unidade de terapia intensiva e extremamente comum, né? Seja pelo trabalho, seja pelo estresse decorrente enfim, do tipo de trabalho desenvolvido, né? Eu certamente não teria mais condições, já trabalhei em UTI neonatal no começo da minha vida, né? Hoje em dia, acho que teria, se tivesse continuado, teria consequências desse tipo: hipertensão, doenças cardiovasculares, né? Diabetes, hipercolesterolemia, né? Isso tem umas referências interessantes e um peso, né, muito maior do que nós imaginávamos nesses profissionais. A questão da jornada de trabalho eu já falei um pouco, mas é interessante porque no setor privado, usualmente são plantões de 12 horas, contratos de 24 horas semanais e plantões, né? No caso dos enfermeiros, enfim, a escala de 36 horas semanais, portanto, 3 plantões por semana. E no técnico de enfermagem, a mesma coisa, né? Então, a ida ao hospital, o uso do transporte público, que aumenta, pelo menos, estudos mostraram, pelo menos 5 vezes, né, a possibilidade de contaminação, tinha um impacto bastante importante, né? Enfim, aqui um estudinho que a gente tentou, está lá na nota técnica, tentando correlacionar leitos e respiradores, mostrando enfim, o fato de que, para o pico da pandemia, né, a gente tinha um déficit bastante grande de leitos de UTI e de respiradores. Isso terminou sendo resolvido muito parcialmente, né? Provavelmente foi responsável por uma parcela importante dos óbitos em alguns dos estados, né? O Amazonas foi provavelmente mais crítico, né? Mas outros estados também tiveram impactos importantes. O Distrito Federal, para mim, é bem assim característico, porque é um dos estados da federação que teriam condições de ter uma estrutura hospitalar bastante grande, né? Mas, como se costuma dizer lá em Brasília, né, o melhor hospital de Brasília era a ponte aérea para São Paulo, né? E isso é onde
a disseminação do vírus continua bastante alta, né, pelas confusões entre abre e fecha, etc., e pelo déficit importante desses equipamentos particularmente durante os meses de maio e junho. Enfim, não vou aqui ter uma boa análise sobre isso em relação aos médicos, no estudo de demografia médica coordenado pelo Mário Schaeffer, com os dados do CFM, mas outros dados também. Na enfermagem, a gente tem menos dados disponíveis, né? Como eu disse, o setor privado deu de 10-0 no enfrentamento da pandemia. Enfim, em relação a médicos intensivistas, que esse foi digamos, uma questão chave, né, durante esse processo, porque todo o esforço digamos, a logística governamental, particularmente federal, mas dos estados, né, foi em torno da compra de ventiladores, gerando alguma coisa que a gente vai poder discutir dia 8 de outubro, né? Tanto que o mecanismo de corrupção se instalaram, como a ineficácia, a ineficiência dos processos, né? A baixa capacidade de coordenação feita pelo governo federal levou a um processo disseminado disso e, enfim, descentralizado, perdão, né? E que foi extremamente ineficiente. Uma coisa interessante, né? Obviamente, os intensivistas que existiam e continuam existindo estão concentrados em alguns estados do Nordeste, né? Particularmente Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Rio e Espírito Santo, né? E lá para o Norte e Nordeste, você pode ver pelas cores, ela vai se esmaindo lá para o Norte e Nordeste, né? E quando a gente faz uma comparação entre os estados, né, é bem claro a relação. Santa Catarina e Rio Grande do Sul são aqueles que têm mais. Sergipe, obviamente, no país o problema, Sergipe é porque você tem pouco leito e pouco médico, então você tem uma relação médico-UTI maior, mas, obviamente, tem problemas, é um estado pequenininho. Tem algum problema de duplicação de registro, porque lá no estudo da demografia médica, porque muitas vezes o médico se declara ele é registrado em duas especialidades. De modo geral, os intensivistas são também cardiologistas, pneumologistas, anestesistas, né? São as especialidades mais comuns, né? No cada clínica médica, quase metade dos intensivistas são também clínicos, 47% mais ou menos, né? Cardiologia, 21% e anestesiologia, 13%. Então, há padrões para termos de ocupação de UTI, para o médico, enfermeiro, etc., etc. Há até um padrão bem interessante, mas tanto de funcionamento quanto de dimensionamento, né? Mas a gente vê que poucos são os estados que ficam na média disso aí, né? A maior parte deles estão à esquerda dessa linha vermelha, tá? A incidência de profissionais vulneráveis por região mostra que os estados do norte, né, um pouco no nordeste, São Paulo e Rio de Janeiro foram os mais atingidos, né? Ou melhor, os mais suscetíveis a serem contaminados. E eu já tinha mostrado um pouco num gráfico, né? Mas você tem aí quanto mais velho
os médicos, e mais na região sudeste, na região sudeste eles são mais velhos e, portanto, mais sujeitos à contaminação. Enfim, percentagens bastante altas, né, por conta exatamente da composição dos médicos, né? Essa é uma análise enviesada, porque você tem mais profissionais no Sudeste e eles tendem a ficar mais tempo trabalhando, né? Veja, eu que estou já com 70 anos, ainda não estou trabalhando com doente, mas ainda estou trabalhando. Então, os médicos tendem a ficar a trabalhar mais tempo do que outros profissionais de saúde, né? Particularmente porque eles podem exercer a prática privada e, portanto, podem levar a sua profissão mais tempo. No Canadá, inclusive, tem, alguns anos atrás, acho que uns 15 anos, 18 anos atrás, eles estabeleceram um incentivo para que os médicos pudessem aposentar, para que profissionais mais novos pudessem entrar no mercado de trabalho. Eles lá têm um mecanismo que controla indiretamente o número de médicos no mercado de trabalho pelo volume de dinheiro colocado cada ano, né, eles chamam do envelope, ou no orçamento, né, e ele não permite a expansão de médicos. Você tem um conselho que decide sobre isso, composto pelo governo, pelos médicos e por representantes de determinados organismos, inclusive das províncias. Mas, então, esse é discutido a cada ano, né? Tem uns anos que os médicos se revoltaram, foram contra, saíram do conselho, e aí aquele número ficou estacionado. Mas aí se conseguiu estabelecer um incentivo, porque os médicos não saíam do mercado de trabalho, né? Então, vamos aqui. Um dos problemas, não só dos médicos, mas os médicos a gente tem um pouco mais de dados, né, é o número de vínculos de trabalho. Então, imagina um médico que trabalha, enfim, além do absurdo, né, de ter mais de 6 vínculos, mas que trabalha em 2 ou 3, tem 2 ou 3 vínculos, públicos ou privados. Se ele se contamina, ele vai ficar pelo menos 15 dias, né, se ele não tiver nenhuma complicação, não se internar, nada disso, né, se ele estiver somente contaminado, sem que a doença apresente sinais de agravamento, né, ele vai ficar pelo menos 15 dias afastado desses 2 vínculos, desses 2 serviços, né? Isso, obviamente, tem um impacto importante em 2 hospitais. Ele terá que ser substituído, né? E eu estou falando de uma pessoa, mas, obviamente, a gente multiplica isso. Muitas vezes, quando um profissional de saúde se contaminou, todas aquelas pessoas que tiveram com ele os contatos, elas também são monitorados, afastados e muitos deles contaminados. Então, é mais comum esse processo abaixo dos 60 anos, tendência que, quanto mais velho, menos vínculos, tá certo? Né? Mas nos jovens, o número de vínculos é bastante grande, né? No caso da enfermagem, a gente tem poucos dados, a gente está propondo um estudo de demografia médica, de enfermagem, a ser feito com parceria com várias instituições e grupos de pesquisa, né? Estamos buscando recursos para isso. O emprego primário da enfermagem, que a gente sabe, é no setor público, mas com um segundo emprego no setor público também, ou no setor privado, formal ou informal. Muitas vezes, cada vez mais comum, como cuidadores, né? É muito comum um emprego fixo, em tempo parcial no setor público, e múltiplos contratos flexíveis no setor privado, seja como substituição ou como enfim, cuidadores de cada vez mais de idosos, né? Então, a gente tem algumas questões, e eu vou usar essas questões para encaminhar para a gente terminar essa parte, mostrando uma forma de ver esse problema e de poder analisar, né? É de que zero de esforço de planejamento foi feito antes que
a pandemia chegasse, né? Então, se algum esforço articulado fosse feito, a gente teria tomado decisões que poderiam ter ajudado a minimizar algum desses problemas, né? Se estabeleceu, por exemplo, uma decisão até acertada de antecipar a formatura de médicos, né? Outros profissionais talvez puder também, mas essa decisão acertada ela não foi seguida, né, de um processo de capacitação, de treinamento intensivo que permitisse que esses jovens egressados, jovens graduados, pudessem, com sua inexperiência inicial, entrar no sistema de atenção, seja diretamente na pandemia, ou seja, de apoio a ações na pandemia, com segurança, sob supervisão, né, e com eficiência. Isso não ocorreu, né? A gente até hoje não tem uma agenda política de recursos humanos nacional, né? Continuamos neste tiroteio, né, nacional e regional, né? Praticamente são pouquíssimos estados que têm uma formulação mais articulada em relação aos recursos humanos, né, da saúde, né? Enfim, de forma que essa pandemia ou outros desastres vão afetar a força de trabalho de maneira, digamos, diferente, né? Dependendo da vulnerabilidade do profissional, da condição de saúde que ele existe, da classe econômica, né? E de outros fatores que a gente entende que jogam alguma coisa, enfim, tem um papel nesse processo. Gênero é um, que as mulheres são mais expostas, porque elas são a maioria da enfermagem, e tem múltiplos contratos de trabalho, né? E a exposição física, obviamente, aqueles que trabalham mais intensamente, né, especialmente em regime de plantão, são mais expostos do que outros que têm exposições eventuais, né? A gente já tem dados que mostram isso, né? A qualidade e transparência e disponibilização dos dados também são importantes. A gente tem um sistema... O Brasil tem um bom sistema de informação, né? Mas que, não, talvez pela excessiva descentralização, né? Pela ausência de investimento em tecnologias mais modernas, né? E também pela presença ou pela manutenção de sistemas absolutamente desatualizados e manuais, como é o caso da cidade do Rio de Janeiro, né? Em que enfim, eu disse, é inacreditável que você ainda tem formulários que são preenchidos à mão ou redigitados, né? No momento em que enfim, boa parte dos países, inclusive africanos, usam telefones celulares para registrar os dados e enviar. Casos de ebola, por exemplo, são 5 minutos depois de que eles são identificados e registrados nos celulares, eles são disponíveis no mundo inteiro. E aqui a gente demora 52 dias, né, para poder ter informação sobre óbitos, confirmação e tal. A gente passou essa última semana aqui, nos últimos 10 dias, no Rio de Janeiro, achando que os casos os mortos estavam aumentando, porque estavam sendo, digamos, inseridas óbitos que tinham ocorrido há 52 dias atrás, há 30 dias atrás. Então, a gente está olhando para trás, né? Então, é incrível que isso ainda ocorra. Há problemas importantes ainda de testagem, gravíssimos, né? Há problemas que permanecem não resolvidos em termos de treinamento, né? A capacitação ainda é um buraco nesse processo. A gente não tem... enfim, há inúmeras ofertas de formação e há uma total desarticulação entre elas, de modo que o grau de ineficiência nesse processo é altíssimo, né? Não só em termos de dinheiro jogado fora, ou gasto, ou duplicidade, etc.,
mais do resultado desse processo. A questão do teletrabalho ainda é uma pendência, apesar de autorizada, apesar de cada vez mais é o que nós estamos fazendo aqui, né? Mas ainda há muitos questionamentos, limitações, não só pelo acesso da internet, mas pelas dificuldades em que se tem um olhar para o futuro, né, e para o objetivo que se quer alcançar, né? Fica-se discutindo processos, né, particularmente, mas não só, no caso da medicina, mas outras áreas. De modo que a realidade está se impondo, e quando a realidade se impõe desorganizadamente, né, os conflitos são inevitáveis, né? O processo de planejamento continua sendo... Ninguém está pensando que nós vamos ter futuras ondas, né, de organizar, de pensar o que fazer em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, né? Essa não foi a última, certamente, e não acabou ainda, essa pandemia. Então, a gente tem aí um conjunto de interrogações sobre isso. As autoridades sanitárias, especialmente as públicas, continuam sem enfrentar adequadamente a questão do mercado de trabalho e de análises econométricas. Uma das razões é que se continua pensando de modo tradicional, ou seja, a gente vai formar, né, e os serviços de saúde vão absorver, como se fosse natural um equilíbrio entre oferta e demanda, como se, enfim, eu não vou discutir isso em muitos detalhes, mas é como se o fato em si, né, de que você tem escolas de medicina, escolas de enfermagem, escolas de farmácia, escolas de fisioterapia, as pessoas, os serviços absorveriam essas pessoas e vice-versa, né? Ou seja, há um equilíbrio entre oferta e demanda. E, obviamente, não é isso que ocorre, não é isso que vem ocorrendo, né? Prova é que, durante a pandemia, em maio, junho, né, você tinha vários editais aqui no Rio de Janeiro, edital da EBSER, edital da Fiocruz, edital da Secretaria Municipal de Saúde, edital da Secretaria Estadual de Saúde, Fundação Saúde, mesmo o setor privado, né, que abrindo concursos, editais, como se as pessoas existissem, né, se fossem pudessem ser produzidas, né, e existisse um mercado cativo, né, em que todo mundo se formou e está esperando um dia ser chamado para um contrato temporário, né, para um hospital de campanha, etc. Obviamente, a maioria desses tais fizeram água, vamos dizer assim, tá certo? Né? No sentido de que não se conseguiu preencher, né? Aqui, além disso, tinha os outros estados aqui que concorriam, Espírito Santo, etc., né? Que os poucos especialistas em anestesia e terapia intensiva, né, muitas vezes fizeram alguns concursos e escolhiam aquele que poderia pagar mais, né, ou ao qual ele tivesse, sei lá, uma perspectiva de emprego mais permanente, etc. E o resultado foi que sobrou leito, sobrou vaga, enfim, outros lugares não tiveram médicos. Toda a discussão de recontratar cubanos, Pernambuco, Amapá, o Nordeste fez isso, né? Buscou fazer. Em fato, aí, aqui no Rio de Janeiro, 1.250 leitos de CTI parados por, entre aspas, falta de profissionais. Na verdade, a gente não tem a informação correta. Nenhum dos hospitais de campanha abriu com a quantidade de pessoal de saúde que era previsto, né? Apesar do crescente número de médicos graduados, a gente tem hoje mais de 500.000, tá certo? Esse ano devemos fechar com em torno de 600 mil, né? Do número de escolas médicas que continua crescendo, né? Tem um artigo que a gente publicou sobre isso, e essa é uma questão importante, não só de vagas no setor público, mas escolas médicas privadas crescendo como se fossem cogumelos, como se diz, né?
Também o caso da enfermagem, que cresceu muito nas últimas décadas, né? Nos últimos anos deu uma certa queda, porque um certo, digamos, desencontro entre a expectativa de trabalho e o número de formados, mas o número de escolas continua bastante alto, né? Então, obviamente, essa abordagem tradicional que continua prevalecendo na cabeça de muitas autoridades sanitárias, né? Ela ignora questões comportamentais, tanto do lado dos trabalhadores, da oferta, quanto do lado dos empregadores, né? A gente tem hoje um setor privado que responde por uma parcela bastante grande da prestação de serviços, né, e dos empregos, e o setor público, enfim, com mecanismos muito engessados, né, para essa absorção, né? Então, é preciso repetir, quer dizer, profissionais de saúde e empregadores respondem a incentivos econômicos, né, que não estão necessariamente relacionados com a necessidade de saúde da população. Essa as pessoas têm ilusões disso, né? As pessoas respondem como qualquer outro grupo profissional, né? Há incentivos financeiros e não financeiros. Então, se a gente pode pensar em política de saúde, em política de recursos humanos, planejamento, tem que pensar que tem que entender o que se passa com as pessoas, não só na cabeça das pessoas, mas na vida das pessoas. Então, não se trata de maldade, ainda que você tenha alguém que possa, eu tenho, a minha, digamos, minha meta de vida, meu objetivo de vida é trabalhar em tal lugar, Mas isso é uma resposta individual, né? Enquanto grupo profissional, econômico, tem um conjunto de outros elementos que fazem com que você tome decisões para o futuro, né? Considerando as características de hoje, né? Então, obviamente, jovens vão tomar decisões diferentes de pessoas mais idosas, né, ou mais velhas. Pessoa que é solteira toma decisão diferente de alguém que tem filhos, né, que é casado, etc., né? Homens diferentes de mulheres. Enfim, há um conjunto de características individuais que fazem que as pessoas tomem decisões sobre o seu futuro profissional. De modo que a demanda do profissional de saúde vai depender de um monte de coisa, do orçamento, de quantas pessoas estão dispostas a pagar por serviço de saúde, ou seguro, ou não, né? Pelas características demográficas e sanitárias da população, né? A sua demanda de cuidados pode ser de um jeito diferente de outro, né? Enfim, também do ambiente político, né? Quem é que, nesse momento, pensaria em trabalhar na Secretaria Estadual de Saúde? Ninguém, né? Então, o governador saindo, outro lá, tal. Então, você tem um grau de indefinição no campo da política, né? E da organização do serviço de saúde, que faz com que as pessoas tomem decisões que são independentes do que a população precisa ou não precisa, né? Então, isso tem um modelo que a gente usa, um modelo, digamos, conceitual, né? Esse é o objeto do curso que eu estou dando às terças-feiras, e aqui não é para fazer publicidade, é só para dizer o seguinte: é um conjunto de elementos, tanto do que a gente chama de mercado educacional da saúde, quanto da dinâmica do mercado de trabalho de saúde, que fazem com que esse processo possa ser melhor ou pior gerenciado. E, no momento, ele é gerenciado da pior maneira possível, porque a gente tem problemas, se a gente olhar aqui do lado direito desse gráfico que vocês estão vendo, né? A gente tem problemas na distribuição geográfica, tem problemas entre o setor público e o privado. O setor privado deu 10-0, ou 7-1, se a gente quiser usar uma metáfora futebolística, né? Em termos de resposta durante a pandemia, e ainda está dando. Na composição das equipes, produtividade, qualidade, enfim, políticas que poderiam estar montadas para enfrentar esses problemas, elas não estão postas. Então, com isso, eu termino e, enfim, aí vamos tomar uns minutinhos para vocês fazerem questões ou
opinião, e depois a gente passa para os artigos que tratam, digamos, de dois aspectos que eu achei interessantes, que é o impacto da pandemia dos profissionais de saúde no Brasil e na China. É um dos poucos artigos que tinha. Tá? Muito bem, deixa eu encerrar isso aqui. Posso perguntar? Claro. Saiu uma matéria ontem no jornal, em vários jornais, falando que a diretora da OPAS, da Organização Pan-Americana da Saúde, falou que os profissionais de saúde das Américas são os mais infectados por Covid no mundo inteiro, né? Comparando os continentes, etc. E aí colocou que 85% das mortes por Covid em profissionais de saúde nas Américas acontece no México e nos Estados Unidos, estão acontecendo, né? E mesmo o Brasil tendo o segundo maior número de infectados no mundo, né? E aí eu fiquei em dúvida, tentando entender por que está acontecendo tantas mortes em profissionais de saúde, especificamente no México e nos Estados Unidos. Não sei se você poderia comentar isso, enfim. Bom, as razões são as mesmas que nós apresentamos aqui. Quer dizer, lá você tem um número grande, né? Os dois, assim como o Brasil, o México e os Estados Unidos, têm uma população bastante grande, e os três são onde estão ocorrendo muitos casos. E, então, você é uma relação mais ou menos direta, né? Quanto mais casos, mais profissionais de saúde se contaminam. Mas, relativamente, pelas condições gerais, a situação do Peru é dramática, tá certo? Enfim, então é isso. Em algum momento, a Itália tinha regiões que tiveram muitos problemas, e eles, especialmente no início, né? Logo que foi pela Itália que começou a disseminação na Europa, né? E houve um impacto grande nos profissionais de saúde, e eles só tardiamente conseguiram enfrentar um pouco mais isso. Mas a gente tem uma deficiência de dados bastante grande. Então, isso a gente só vai, pelos mecanismos de informação, a gente só vai saber isso mais adiante, né? Mas é mais do que esperado que o Brasil, o México e os Estados Unidos tenham quer dizer, dada digamos, o descontrole da pandemia, tá certo? Não em relação a isso. E, por exemplo, Nova York teve inicialmente muito problema de leitos, de UTI. Eles enfrentaram, continuam enfrentando a pandemia com a visão de saúde individual, né? Não com a visão de saúde pública. Então, agora que está aumentando o teste, agora, mesmo assim, alguns estados continuam com a visão da medicina individual, hospitalar, que, aliás, foi o que fez o ministro de Saúde do Chile cair, né? Ele descobriu que a pandemia se disseminava entre os pobres. Aliás, descobriu que tinha pobres, que tinha, enfim, até vergonhoso falar sobre isso, é ridículo. O sujeito virou ministro de Saúde e não sabia que Santiago do Chile tinha áreas periféricas e tal. E eles enfrentaram e tiveram muito problema no início exatamente por isso. Mais ou menos como o Brasil fez, de certa maneira. Teve um olhar de atenção individual, né? Não de uma perspectiva de saúde pública, quer dizer, que é identificar o caso, que é identificar, enfim, identificar e isolar o caso, identificar os contatos, né? Fazer monitoramento dos contatos, enfim, tem uma perspectiva de saúde pública, né? Que é o que continua nos faltando, testar, entendeu? Testar. Enfim, isso nos falta. Então, obviamente, quando você tem um número grande de casos e você coloca eles todos em um hospital, etc., você tem a possibilidade de contaminação, né? Anteontem mesmo, um mestrando, um pesquisador, aluno lá
lá do IESC, que se internou, ele é médico de família, tá certo? Né? Nem trabalha no TI, mas trabalha em clínica de família, se contaminou e está internado. Então, você tem a chance, a probabilidade de ocorrência de profissionais de saúde, ela aumenta com o aumento do número de casos. Simples assim, na minha opinião. Obrigado. Professor, Diga, só, só entrando também nessa questão que o João está levantando, quer dizer, na verdade, no Brasil não tem um sistema de monitoramento desses dados. Né? Você tem as iniciativas individualizadas de algumas instituições, no caso, o observatório criado pelo Conselho Federal de Enfermagem e um certo monitoramento feito pelo Sindicato dos Médicos de São Paulo. Além do mais, os dados são restritos a médicos e enfermeiros. Então, fisioterapeutas, assistentes sociais, todos os outros profissionais de saúde e profissionais não de saúde, mas que trabalham em ambiente hospitalar, maqueiro, limpeza, pessoal de recepção, vigilante, etc., nada disso está computado. Então, por isso que os números do Brasil acabam sendo muito menores que o dos Estados Unidos, por exemplo, onde lá não tem um SUS, não tem um tal, mas a notificação ela é muito mais rigorosa. No México, eu não conheço nada. Não, aqui que nós estamos com um problema aqui, né? Nunca vi uma coisa dessa. A gente está tendo que fazer, alguns estudos estão começando a fazer agora, né? Olhando os óbitos e o registro dos óbitos, mas nem todos têm a profissão, então você tem problemas, né? Então, a iniciativa do Conselho Federal de Enfermagem foi super legal, tá certo? Porque montou um mecanismo de monitoramento. Não, nós estamos vivendo isso, um consórcio de empresas de mídia está fazendo a produção dos dados, né? Você está o conselho fazendo a produção dos dados profissionais, de cabeça para baixo esse. Junte-se a isso a absurda subnotificação feita pelas secretarias municipais e estaduais de saúde, hospitais privados também, né? Mas isso vem se corrigindo pouco a pouco, mas ela era. Não, é isso. O setor privado sempre foi, digamos, o problema com a notificação. Mas isso é inadimplência da Secretaria Municipal de Saúde, que tem absoluta, e das estaduais, especialmente, que tem autoridade para melhorar isso, né? Então, mas, enfim, a gente tem problemas com os dados, mas mais pior do que isso, a gente tem o Eduardo trabalhou aqui na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e tal, o nosso sistema de vigilância epidemiológica era bem legal, né? Hoje é uma porcaria, entendeu? Enfim, infelizmente. É bem problemático. Manuela, vamos aqui ler o que a Manuela falou aqui, e aí depois o Guilherme fala. Manuela, na Inglaterra, em abril, o ministro da Saúde anunciou que as famílias de profissionais de saúde que morreram na luta contra o coronavírus receberão uma indenização de 60 mil libras. O governo estuda ampliar a medida para outros trabalhadores e tal. Esse tipo de ação, no início da manifestação, incentivaria profissionais de saúde a se inscreverem nos editais para atuação temporária. Eu só responder isso, aí o Guilherme fala. Olha só, eu participei de uma discussão que tinha alguns projetos que estavam em debate lá no Congresso e em outros estados, né, para criar, enfim, alguns incentivos aos profissionais de saúde, não só para participar de edital, não, porque, olha só, pode abrir quantos editais quiserem e não vai aparecer especialista em terapia intensiva, tá certo? Você tem um número que forma todo ano, né? Quer dizer, podíamos ter feito algumas coisas que ampliassem esse número. Por exemplo, sei lá, vamos aqui, durante uma semana ou 10 dias, pegar todos, sei lá, X clínicos ou X estudantes de 6º ano de medicina e vamos transformar aqui, 1.000, entendeu? Eles não vão ser os especialistas com experiência, mas vão ter supervisão, coaching,
entendeu? Através de online, tablet, blá, blá, blá. Mas o cara estava ali, ele é jovem, vai estar usando um EPI, vai estar protegido e vai estar cumprindo o protocolo. Nada disso foi feito, né? Aliás, se eu falar isso muito alto, a sociedade de especialidade vai brigar comigo que eu estou querendo formar terapeuta intensivo de Araque. Não é isso. A gente tinha uma pandemia, não temos uma pandemia, e você tem que tomar medidas relativamente a isso. Então, e ao contrário do que diz o presidente, a autoridade pública tem autoridade, e é isso, autoridade, o poder público tem autoridade para tomar medidas em situações de emergência, medidas que protejam a saúde da população, que protejam a saúde pública, né? E não que sejam individuais. Então, só que a maioria dessas iniciativas elas foram no sentido tradicional aqui. O que é? Estabelecer uma pensão para as famílias e tal, e dos servidores públicos, tá certo? Então, essa aqui foi... muitos estados fizeram isso, aqui no Rio também fez, né? No Congresso Nacional também foi por aí, né? E eu defendo que a gente pense diferente, né? A questão é se estabelecer mecanismos de incentivo que sejam, transitórios, 2, flexíveis e 3, eficientes, né? E aí seria um set de incentivos, né? Que pode incluir, por exemplo, seguro-saúde, né? O seguro de vida, tá certo? Enfim, coisas pagamentos eventuais ou outros, mas não pode pensar só em a questão financeira. Só a questão financeira ela tem limitações, e uma das limitações é a disponibilidade de dinheiro, mas a outra é que aquilo vira uma lei, ou nunca mais mexe, é um inferno, certo? Eu tenho histórias aqui, não vou falar, mas a gente discute isso lá no curso de mercado de trabalho. Você estabelece uma lei, depois aquilo não funciona mais e você não consegue mexer, é muito ruim, né? Então, uma dessas coisas é essa. Você tem que estabelecer mecanismos que sejam flexíveis, que uma hora precisa para médicos, outra hora precisa para outros profissionais, etc. E aqui, você estabeleceu por lei, fica lá e é um problema. Tá? É isso que eu estou dizendo. Então, essa discussão lá não prosperou da maneira como a gente estava discutindo, né? Era um deputado que estava levando isso e tinha uma série de organizações envolvidas nessa discussão. Terminou sendo uma iniciativa depois clientelista, de certa maneira, né? E a lei saiu toda torta e terminou sendo vetada, as duas iniciativas sendo vetadas e tal. Mas, de qualquer maneira, se destinavam, em geral, ao funcionário público, tá certo? Né? Havia umas brechas e tal. Enfim, esse é o modelo tradicional que se faz, né? A ideia era abrir um pouco, mas, de qualquer maneira, a gente tem problemas enfim, o problema não é de se inscrever no edital, o problema é de poder atrair e montar mecanismos que, de um lado, protejam, né? Não é trocar dinheiro por risco, né? Mas é de proteger, mas de incentivar que você atraia mais pessoas para isso. O Eduardo fez uma pergunta. Algum país que o modelo de RH na pandemia, né? Eu não creio, mas há coisas interessantes, né? Mas modelo não tem nenhum, porque esse é um problema geral, né? Há 15 países na Europa que pensam recursos humanos em saúde enfim, para 2030, etc., que vem fazendo coisa. Mas, em relação à pandemia, houve um pânico, um pânico não, mas em geral, todos falharam, tá certo? No caso da Itália, gravemente, foi bem, bem, bem importante. Portugal é o que tem melhorzinho, mesmo assim, porque a ação em geral do país em relação à pandemia foi melhor. O Guilherme queria falar e eu ainda não tinha dado a oportunidade.
Não, só uma pergunta técnica dos dados. Quando se falou em enfermagem, se fala só em enfermeiros ou em técnicos de enfermagem também? Se engloba tudo. Então, os dois, né? Os dois, né? Os dois? Os dois. Né? A gente tem hoje a composição mais ou menos 6-6 no Brasil, tá certo? O quadro de enfermagem, mais ou menos 6-6. Não é exatamente, mas é mais ou menos. Né? Já foi muito pior. Você tinha... na realidade, é um pouco... Você tem ainda mais técnico de enfermeiro. Né? Eu vou entrar nessa discussão aqui agora, não, mas há progressivamente está se ampliando a participação dos enfermeiros nessa composição. E muitos dos técnicos que são técnicos de enfermagem no trabalho já têm uma faculdade, mas não migraram. Tá certo? O Maicon, isso, Maicon. Maicon? Oi, gente, bom dia. Vocês me ouvem? Sim, sim, sim. Ouvem bem? Beleza. Não vemos direito, estão aí uma sombra, mas estamos ouvindo bem. A luz aqui não está tão legal. Não, tranquilo, eu fiz só uma graça aqui. Não, beleza. Bom, eu sou o Maicon, gente, a minha formação é em psicologia. Falo aqui de Volta Redonda, sou profissional de saúde daqui. E, bom, esse texto da China, ele vai procurar abordar um pouco as características das mortes, né, entre profissionais de saúde lá na China no decorrer da pandemia de Covid. Assim. Ele é um texto de março, né, e foi coordenado, pelo que eu entendi, pelo Centro de Saúde Mental lá de Xangai. Assim, o texto ele vai começar chamando a atenção, e isso é um dos aspectos que me chamaram, assim, que ganhou um certo destaque na minha leitura, de como esses profissionais de saúde, desde dezembro, eles vêm enfrentando uma espécie de sobrecargas, né, tanto a nível físico quanto a nível mental, seja por, digamos assim, fatores psicológicos, seja por um estresse, uma sobrecarga de trabalho. Bom, ele vai destacar algumas questões do tipo como o próprio uso de roupas de proteção, numa certa rotina de trabalho exaustiva, né, ela gerava impactos sobre o próprio consumo de água, consumo de alimentação, ingestão de alimentação e o próprio uso de fraldas, né, para a questão de necessidade. Então, assim, ele vai começar apontando que esses profissionais, desde o início da pandemia, eles estão submetidos a uma carga de estresse muito acentuada. E aí vão trazer algumas referências tentando apontar como o próprio fator estresse ele pode estar relacionado a um aumento das possibilidades de infecção por vírus, né? Então ele começa levantando um pouco essa questão. Pois então, sendo de março, ele vai pegar uma amostra de que naquele momento, eu não tive acesso a dados posteriores, mas naquele momento, se não me engano, até o dia 16 de março, isso, 24 profissionais de saúde teriam morrido durante o surto de Covid na China, por diferentes motivos, né? Não necessariamente infecção por Covid. E aí o estudo ele vai procurar fazer uma divisão em 3 conjuntos principais que dizem respeito às causas dessa mortalidade. Um primeiro conjunto que seria a própria infecção por Covid, um segundo ligado a uma espécie de morte repentina, né, principalmente por fatores cardíacos, né, desordens cardíacas relacionados a um estresse agudo e crônico, e um terceiro por acidentes de trânsito, né, em que profissionais de saúde se acidentavam ou em horário de trabalho ou no horário pós-trabalho. Então, essas 24 mortes, né, elas são, de alguma forma, organizadas nesses 3 conjuntos, segundo as suas causas. E aí eles vão tentar ver alguns dados importantes em relação a como se distribuem e quais são os fatores que estão relacionados a essa distribuição. Bom, primeiro, em relação às mortes por Covid-19, ou seja, por infecção direta,
foram 13 casos desses 24 casos, cerca de 54%. 8 casos por conta de morte súbita, cerca de 33%. E 3 casos que se acidentaram no trânsito, nessa questão de horário de trabalho ou após o horário de trabalho, dá uma média de 12%. Eles vão levantar que a média de idade dessas pessoas que vieram a óbito é uma faixa de idade entre 50,5 anos, né? E uma variação entre 26 e 69 anos. Né? Então, tem uma variação grande com uma média de idade de 50 anos. Bom, aí eles vão ressaltar que as equipes médicas empregadas, em geral, elas são mais jovens e estão submetidas a riscos de infecção e a fatores estressantes muito maiores, então você tem uma tendência a uma faixa de idade, a uma média de idade um pouco menor do que em comparação com a população geral. Então, eles vão fazer uma segunda diferenciação com relação à questão de gênero, também é um aspecto que me chamou a atenção, fazendo os seguintes apontamentos. Primeiro, dentre esses 24 profissionais que vieram a falecer, 83% desses trabalhadores eram do sexo masculino, né? E no grupo específico de infecção por Covid, 11 dos 13 casos eram homens, né? O que corresponde a mais ou menos 84% do total de casos falecidos por infecção de Covid. E aí eles vão começar a apontar uma diferenciação de gênero no que se refere a uma espécie de vulnerabilidade, seja a transmissão, né, ou melhor, não necessariamente a transmissão, mas ao desenvolvimento de quadros mais delicados, mais graves, em relação à sintomatologia da Covid. Sim, uma certa diferenciação entre homens e mulheres. Sim. E essa diferenciação de gênero, ela vai também se estender para a questão de mortes súbitas, né, que eles colocam, que são em decorrência de fatores cardíacos. Então, nesse estudo particularmente, o que eles vão apontar que tanto no que se refere à infecção por Covid, quanto às questões cardíacas em decorrência de estresse crônico, situações exaustivas de trabalho, por aí vai, existiria uma maior vulnerabilidade entre os homens, sobretudo em idade mais avançada. Bom, assim, quanto ao grupo de morte súbita não, desculpa, dos acidentes de trânsito, eles vão salientar como eles não apontaram necessariamente a diferença de gênero aqui, né? Mas vão salientar como essa rotina exaustiva de trabalho ela pode estar relacionada a outras questões que vão gerar impactos graves de saúde, que não são da ordem necessariamente da infecção por Covid, né? Então, eles vão narrar como a situação de esgotamento, por exemplo, ela pode estar relacionada no caso aqui, acidentes de trânsito, mas a outras eventualidades, né, que causam prejuízos de saúde, que eventualmente podem vir a resultar no afastamento desses profissionais. O que mais que eu tinha chamado a atenção? Sim, eles fazem alguns apontamentos de medianas de dias, né, em relação aos grupos infectados por Covid. No que se refere ao dia de infecção ou de identificação do adoecimento, para admissão hospitalar, até o dia em que o paciente vem a óbito, né? Então, da identificação do adoecimento até a entrada, a admissão hospitalar, eles apontam uma mediana de 2 dias, ou seja, as pessoas se infectam, passados 2 dias são internados, passados cerca de 26 dias, em média, que esses pacientes vêm a óbito.
Eles vão apontar que é a partir de 22 de fevereiro que o governo chinês ele começa a tentar tomar uma série de medidas que caminham no sentido de proteção desses trabalhadores, né? Ele não vai entrar muito na especificação de quais seriam essas medidas, mas ele deixa algumas pistas assim, em que se refere à proteção e apoio pessoal individualizado a esses profissionais, como certos modos de organização e gestão do trabalho. Então, eles vão falar de uma organização de descanso por turnos, de um alívio de estresse mental, de uma proteção pessoal, né? E que práticas como essas vão ter um impacto direto numa diminuição dos índices de mortalidade entre os profissionais. Bom, assim, o texto ele é uma carta ao editor, né? Então ele é um texto bastante breve, ele traz alguns dados assim que eu acho que ajuda a gente a pensar, né, quais são os impactos sobre eu diria que nem apenas médicos e enfermeiros, né, assim, mas sobre a situação dos trabalhadores da saúde de uma maneira geral, seja por sobrecarga, seja por situações estressantes, afastamento da família e por aí vai. Eu não sei aqui como está meu tempo, acho que passaram uns 10 minutos. Então, assim, eu queria fazer um sobrevoo, assim, apresentando um pouco dos dados desse estudo e também tentar levantar algumas questões, né, que eu fiquei pensando muito e questões que o professor Mário ele já tinha apontado de alguma forma. Assim. Acho que a primeira delas que me chama a atenção e vão constar em alguns outros relatos, algumas outras revisões também, é o como as informações sobre os impactos sobre os profissionais não necessariamente elas estão levando em consideração, né, essas diferenças entre classe social, entre o próprio gênero que aparece, mas não necessariamente em todos vão aparecer, raça, né, que eles vão impactar não necessariamente apenas, digamos, uma condição de saúde do corpo, né, mas eles impactam também os modos de relações técnicas e sociais entre profissionais de saúde. Né? E aí, alguns estudos, eu tomei a liberdade de ler um outro material que saiu na revista Ciência e Saúde Coletiva, da professora Carmen Fonte, e ela vai apontar como assim, ainda é um desafio pensar quais seriam os impactos desses diferentes modos de relações técnicas e sociais entre profissionais, né, que no cotidiano de trabalho eles passam por diferentes modos de organização e hierarquização das relações, né? Como também a gente ainda tem como desafio tentar entender quais seriam os impactos sobre profissionais que não estão, digamos assim, exclusivamente no nível de atenção hospitalar, né, que são os profissionais de saúde da família, de saúde mental, né, e como diferentes impactos cabem ser pensados sobre esses profissionais, por conseguinte, os impactos sobre a atenção que eles vêm trabalhando, né, que podem dizer respeito tanto à infecção, novamente, mas também a outros fatores, né? E aí, assim, a gente vai ter diferentes questões aí. Que você trouxe, enfim, dois dos aspectos, pelo menos dois dos aspectos que eu acho que esse texto ajuda. Né? Ele é de março e tal, enfim, então, refere-se ao dado de março, mas né, é bem legal como é que eles quer dizer, capturam o conjunto de informações, né? O gráfico que está ali, muito legal, dia a dia, etc., né? Mas discutem todos os elementos que podem estar envolvidos e que não são necessariamente relacionados diretamente com a Covid. Né? Enfim, a coisa do estresse. Acho que é toda uma preocupação que a gente vai ter que fazer daqui a partir de agora. E a segunda, né, é um belíssimo sistema de informação, enfim, poucos casos, mas eles conseguem acompanhar a região. Quer dizer,
será que a gente temos... Parece que a gente tem a incapacidade de fazer esse estudo aqui. Não temos. Vários grupos de pesquisa, acho que podem se debruçar sobre os atestados de óbito, né? Fazer a revisão. Isso é uma informação que é disponível, né? Há um pouco mais de dificuldade aqui, mas ela é disponível, né? Enfim, a terceira, que eles fazem essa análise é quente, né? Ou seja, enquanto a pandemia está ocorrendo. Claro, também está olhando para o que aconteceu, mas tão próximo, né, que permite dados simples, quer dizer, os epidemiologistas aqui que me perdoem, mas quer dizer, não tem nenhuma sofisticação de análise aqui, né? Mas tem eu acho que essa cor, né, e essa capacidade de trazer elementos que podem ajudar a gente a refletir e, eventualmente, a contribuir para o processo de decisão para frente, que eu acho que isso é que esse tipo de análise ajuda, né? Aqui a gente fica se debatendo, a prefeitura esconde dados e tal. Enfim, nós ajudamos a montar contribuímos aí com a Secretaria Estadual de Saúde, o pessoal de informação, Séries Albuquerque e tal, para montar um sistema legal que está bem legal. Conseguiram botar um tabnet com todas as informações, tal. Mas são informações, digamos, secundárias, tá certo? Né? Esse tipo de análise é com informação primária, é o atestado de óbito, tá certo? Ou equivalente, sei lá como é que chama isso em chinês, né? Então, acho que é bem legal isso. E assim, não é, ainda que seja um estudo epidemiológico, ele traz para a discussão os elementos de política de saúde, né? O que fazer, acidente de trânsito, enfim, é isso, né? As pessoas continuam com essa, digamos, a vida continua neste, e mais lá estava tudo fechado, né? Então é bem interessante desse ponto de vista. Acho que tem elementos para reflexão em relação a isso. Andréia. Oi, pessoal. Bom, meu nome é Andréia Pena, eu sou jornalista, eu trabalho há 25 anos na área de saúde, mais de 11 anos no Conselho Regional de Medicina e o resto do tempo com sociedades médicas de especialidade e empresas privadas também na área de saúde, entre laboratórios, hospitais e, enfim, indústria farmacêutica. E o texto que eu vou apresentar e depois fazer algumas considerações se chama Covid-19 entre trabalhadores de saúde no Brasil, a onda silenciosa. Esse artigo é de junho desse ano, produzido pelos pesquisadores do Brasil, pela Universidade Federal do Piauí, e Itália, né? E alguns italianos, do Institute for Maternal and Child Health, e foi publicado pelo Journal of Global Health. O artigo ele inicia com o fato de que o Brasil está em segundo lugar no número de contaminação de mortes por Covid, contaminação e mortes por Covid, e a notória falta de equipamentos de proteção individual, né? A observância de medidas de distanciamento social e a escassa disponibilidade de testes diagnósticos no Brasil, enfim, informações que nós já dominamos aqui, né? O outro dado do artigo é que não existem recomendações federais específicas sobre a identificação de casos entre profissionais de saúde. Apenas uma recomendação do Ministério da Saúde sobre o exame de PCR reservado apenas em casos graves para a Covid, né? Os pesquisadores trazem ainda dados de outros países mostrando que os trabalhadores de saúde, os profissionais de saúde, são desproporcionalmente afetados pela Covid e podem ser portadores também dessa doença. Na Itália, mais de 20 mil casos de Covid-19 foram notificados até junho desse ano, né? Ou seja, 10,4% do total de casos, 151 mortes entre médicos. Os dados não incluem outros profissionais de saúde, como enfermeiras, parteiras, nem os demais. Nos Estados Unidos, os Centros de Controle de Prevenção de Doenças, os CDCs, relataram cerca de 10 mil casos de Covid-19 confirmados entre profissionais de saúde. E, entre esses, de 8% a 10% foram hospitalizados e de 2% a 5% necessitaram de tratamento intensivo e admissão na unidade de cuidados, né, na UTI.
O artigo também traz a informação de que o Conselho Federal de Medicina tem tomado diversas medidas em defesa da segurança dos profissionais de saúde. Conselho Federal de Medicina do Brasil. Essas diretrizes de segurança foram amplamente divulgadas pelo Conselho e também, além de inspeções hospitalares, e uma plataforma criada online para que profissionais relatassem deficiências de recursos, como falta de EPIs, nos locais de trabalho, sejam públicos ou privados. E o Conselho Federal de Medicina defendeu ainda que os testes diagnósticos de Covid fossem estendidos a todos os profissionais de saúde sintomáticos. Uma observação sobre isso, eu vi a campanha bastante intensa da AMB, que é a Associação Médica Brasileira, mas não do CFM. Os pesquisadores lembram também no artigo que os trabalhadores da linha de frente continuam perigosamente mal equipados devido a décadas de pouco investimento no setor de saúde pública e acesso limitado a EPIs e treinamento adequado. Sobre isso, as minhas observações. A paramentação e desparamentação, ela não tem treinamento nem no SUS, nem no setor privado. Eu tive a oportunidade, a partir do trabalho que eu faço com algumas sociedades médicas, de fazer matérias sobre debates, né, as famosas lives, dessas sociedades, tanto com associações de hospitais privados, como pesquisadores de vários locais do Brasil e tal, e essa questão do treinamento de paramentação e desparamentação de EPIs para profissionais de saúde, ela é uma constante em todos os debates e artigos e trabalhos sobre isso. Além do mais, outros aspectos também são bastante debatidos por essas organizações científicas ou da Associação de Hospitais Privados, que é a questão do estresse pela jornada dupla e tripla, né, de trabalho dos profissionais de saúde, o que gera não só estresse e problemas como depressão, etc., como também menos cuidados na hora da paramentação e desparamentação, justamente pelo excesso de trabalho, né? Outro aspecto interessante é o seguinte: os médicos de família, embora sejam obrigados, teoricamente, a terem treinamento para a intubação, eles não têm esse treinamento para a intubação. Isso foi apontado tanto pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família, como pelo diretor da ENSP, Hermano Castro, outros profissionais da Fiocruz, e outras debates que eu tive a oportunidade de assistir. Bom, o artigo traz a informação que o Conselho Federal de Enfermagem do Brasil destacou cerca de 4.800 notificações de falta de EPIs feitas por membros associados desde o início da pandemia. No mesmo período, houve mais de 4.600 licenças médicas por sintomas semelhantes à influenza, né, que era colocado ali no sítio, e 32 mortes entre enfermeiras, números significativamente mais altos do que as tendências atuais. Sobre isso, eu tenho dados atualizados pelo observatório criado pelo Conselho Federal de Enfermagem, né, e também pelo Sindicato dos Médicos de São Paulo, que faz um certo monitoramento. Hoje, nós temos 100 óbitos de médicos e 367 mortes de enfermeiros ou técnicos de enfermagem. Não existem dados sobre outros profissionais mais diretamente ligados às UTIs, como fisioterapeuta, muito menos estatísticas ou estimativas de outros profissionais que estão em torno, como aqueles que eu mencionei anteriormente, né? Maqueiros, vigilantes, gente da área de administração, limpeza, etc. Bom, como o professor Mário da Pós já levantou, a mídia brasileira ela tem sido muito ativa, não só no monitoramento e divulgação do número de casos de Covid, como também na divulgação
sobre as mortes relacionadas à Covid entre profissionais de saúde, né? E o artigo destaca que São Paulo e Maranhão são 2 estados onde esses números são extremamente altos. Sobre isso, quer dizer, há inclusive pessoas ligadas ao CONAS e ao CONASEMS que reconhecem uma subnotificação feita pelas secretarias municipais e estaduais de saúde. O artigo, para exemplificar esse aspecto, lembra que a Open Knowledge Brasil, organização da sociedade civil que atua no apoio a dados de acesso aberto de interesse público, classificou os estados brasileiros com aspas, índice de transparência, fecha aspas, avaliando 13 critérios relacionados a conteúdo, formato e nível de detalhamento das informações divulgadas via portais oficiais durante a pandemia de Covid-19. Apesar das melhorias nas últimas semanas, né, segundo o artigo, no dia 22 de abril, apenas 4 estados brasileiros publicaram dados sobre a disponibilidade dos testes diagnósticos Covid-19, enquanto 11 forneceram dados sobre a incidência de novos casos de Covid. Observação, quer dizer, o artigo é de junho, mas os dados que conseguiu obter para publicar nesse artigo aqui são de abril, né? O que mostra todos os problemas que já foram relatados aqui pelo professor e pelos outros colegas sobre a questão dos dados no Brasil. O índice de transparência teve um grande impacto na opinião pública no Brasil. Com esses dados, foi movida uma ação civil pública contra o Estado de São Paulo. No entanto, o índice de transparência não inclui a disponibilidade de dados de Covid entre os profissionais de saúde para avaliar os estados. Os pesquisadores realizaram também, nesse artigo, uma revisão rápida por meio de triagem sistemática de cada um dos 27 sites dos departamentos de saúde federal e portais dedicados do Covid-19, a fim de identificar políticas específicas para exames de saúde de profissionais de saúde e dados relacionados à morbidade e mortalidade de profissionais de saúde durante a pandemia. Os procedimentos de coleta de dados foram integrados por pesquisas em redes sociais. São atualizados em 27 de abril. Né? Olha a defasagem. Os resultados indicam que Pernambuco, o estado do Nordeste, foi o primeiro a desenvolver a política de realização de swabs diagnósticos em todos os pronto-socorros, em todos os pacientes sintomáticos no dia 4 de abril de 2020, priorizando os pacientes nas UTIs e pronto-socorros. As políticas em outros estados eram menos claras, com disponibilidade limitada em sites oficiais. Né? Quer dizer, você não tem nenhuma centralização, apesar da gente ter um Ministério da Saúde, não temos nenhuma política pública que consiga acompanhar todas essas questões, uniformizar, inclusive a colheita de dados e organização desses dados, né? Colheita e organização dos dados. Né? Voltando ao artigo, as informações sobre os casos confirmados de Covid-19 em pacientes estavam disponíveis nos boletins oficiais de apenas 6 estados federais brasileiros. Conforme esperado, com base nas políticas atuais, foi detectado um número significativo maior de casos em Pernambuco em relação aos demais estados, com prevalência nos pacientes, 30% de pacientes. Bom, ficou meio confuso essa minha última anotação aqui. Como muitos estados estão implementando programas massivos de teste rápido, é esperado um aumento no número de casos de Covid entre os profissionais de saúde nas próximas semanas. Minha observação, já foi amplamente divulgado que esses testes rápidos são extremamente ineficientes. Né? Existe um estudo feito na Fiocruz de que a eficiência dele é em torno de 30%. Ou seja, não estamos no escuro, continuamos no escuro. Voltando ao artigo, esses dados demonstram a falta de um sistema de vigilância homogêneo, transparente e abrangente
para os casos de Covid entre os pacientes brasileiros durante a pandemia atual. Essa, para mim, é a parte mais importante do artigo. Políticas coordenadas são necessárias para aumentar a proteção de profissionais de saúde e a disponibilidade de dados de vigilância para proteger tanto os profissionais de saúde como toda a população brasileira. Né? Agora, algumas observações minhas. Agora, no dia 17 de setembro, a Organização Mundial de Saúde lembra o Dia Mundial pela Segurança dos Profissionais de Saúde. E um dos lemas é que a segurança do paciente depende também da segurança do profissional de saúde. Então, ou seja, quando a gente discute a segurança do profissional de saúde, nós também estamos, por tabela, discutindo a segurança do paciente. Né? Por isso, quer dizer, não existe como fugir do clichê tempestade perfeita. Né? Quer dizer, apesar do nome do artigo ser uma onda silenciosa, na verdade, o que a gente vê é uma imensa tsunami, uma tsunami de proporções catastróficas, porque nós não temos dados, estamos no escuro, e, estando no escuro, como criar e trabalhar políticas públicas que sejam implementadas. Né? Aliada a isso, nós estamos quase 4 meses sem ministro da Saúde, né? Temos um general especializado em logística militar como responsável interino. Nós temos no Rio e em outros estados crises políticas, econômicas e de corrupção na saúde. Nós temos uma falta de política pública centralizada. Né? O SUS, mesmo em condições normais de temperatura e pressão, são 3 instâncias de SUS, na verdade, né? Com várias contradições entre os poderes. A gente viu o governo federal sendo contra isolamento, alguns governos fechando, estaduais fechando, municípios vizinhos, onde um abria tudo e o outro fechava tudo, né? E em função dessa autonomia dos municípios, né? 5.000 municípios, cada um com uma política diferente das outras. Aliada a isso, as faltas de EPIs ainda é um problema sério, notório, principalmente no SUS. A escassez de profissionais de saúde com sobrecarga de trabalho é um problema muito sério, quer dizer, o professor Mário Dalpós levantou essa questão dos especialistas, mas eu lembro também que a saída dos médicos cubanos no Brasil agravou bastante a saúde básica. Né? Uma melhor triagem, uma melhor campanha que podia ser feita pelos profissionais de saúde, nos postos de saúde, nos trabalhos de médicos de família. Enfim, houve um desmonte, na verdade, do sistema de saúde básica no Brasil. Né? Outra questão que não é levantada nesse artigo, mas nos outros artigos que foram base para a aula de hoje, é a questão das doenças crônicas não transmissíveis que afetam profundamente os profissionais de saúde no Brasil, né? Com uma incidência gigantesca entre médicos jovens e entre enfermeiros mais idosos, né? Ou com mais de 60 anos. Outra questão levantada é o duplo, triplo vínculo de trabalho, como já foi levantado anteriormente. Né? E como eu lembrei ali no final da explanação do professor Mário Dalpós, houve uma lei aprovada pelo Senado e depois pela Câmara e posteriormente vetada pelo Bolsonaro, que indenizava os profissionais de saúde contaminados ou as suas famílias, no caso dos profissionais de saúde que morreram pela Covid. Né? Aliada à falta de dados, nós temos também a falta de credibilidade nos dados do Ministério da Saúde e, como morango do bolo, a imensa subnotificação dos dados no Brasil. É isso. Acho que, bom, além da desigualdade entre... Eu levantei uma série de questões aqui, a desigualdade entre o tratamento destinado aos pacientes de plano de saúde e do SUS, o tratamento dispensado aos profissionais de saúde do SUS e aos profissionais de saúde do setor privado, quer dizer, existe uma diferença gigantesca, né?
Então, eu acho que o que cabe a nós seria ajudar nessa, como resolver o problema para criar políticas públicas governamentais que poderiam melhorar essas condições de trabalho, não só para os profissionais de saúde, sabendo que esse resultado também será benéfico para os pacientes. André, vamos aqui então ouvir a Vivian e o Guilherme tem perguntas. Aí depois a gente faz uns comentários antes da gente caminhar para o encerramento. Vivian? Oi, bom dia. Estão me ouvindo, né? Sim, senhora. Então, uma questão que eu queria colocar, assim, em relação a esse aspecto do excesso de trabalho de vínculos, né, que a gente está discutindo e que, de fato, né, vem sido falado e tal nos profissionais de saúde, eu queria, talvez, assim, se fosse possível, em algum momento, né, pensar e entender como é que isso é visto nas diferentes categorias profissionais, né? Assim, a gente sabe que, como foi colocado na apresentação, né, existem diferenças relativas à vulnerabilidade individual, econômica, enfim, de gênero, etc. e tal, de cada um dos profissionais individualmente. Mas, assim, a impressão que eu tenho é de que, quando a gente fala de excesso de trabalho, né, dos profissionais de saúde, da força de trabalho em saúde, e do excesso de vínculos, eu acho que isso é diferente no caso dos médicos e dos outros profissionais, pela minha observação completamente leiga, sem pesquisa nenhuma, assim. A impressão que eu tenho é que, no caso dos médicos, esse excesso de trabalho e de vínculos tem muito mais a ver com uma escolha, né? E que em outros profissionais isso é diferente, por exemplo, os enfermeiros. Eu digo isso porque a gente sabe que, em muitos casos, né, os médicos têm uma carga de trabalho em cada vínculo menor do que os outros profissionais. Eu digo isso até porque eu sou psicóloga, trabalhei no SUS, agora eu trabalho no Cefet, e, assim, os médicos eles têm uma carga horária metade dos outros profissionais de saúde, ganhando a mesma coisa, quando não ganham mais. E isso permite que eles tenham outros vínculos que eu, como psicóloga 40 horas, não poderei ter, a não ser que eu não durma. Por outro lado, eu lembro de quando eu trabalhava no Nísio da Silveira, o Instituto Nísio da Silveira no Engenho de Dentro, no ambulatório e de saúde mental, ambulatório central de adultos, e havia alguns residentes de psiquiatria que novíssimos, né? Acho que isso também foi colocado, achei interessante, como o excesso de vínculos e tal, ele vai diminuindo conforme o profissional vai ficando mais velho, né? Mas, de qualquer maneira, os residentes, eles trabalhavam, praticamente não dormiam, eles faziam uma residência que tinha uma carga horária altíssima e ainda faziam vários plantões, e, assim, quando a gente conversava sobre isso, o que se falava era, não, é que eu quero comprar um apartamento até não sei que idade, assim. Então, assim, os enfermeiros e técnicos de enfermagem acho que ganham menos e acho que a carga horária em cada vínculo me parece ser maior e, enfim, eu acho que essas coisas talvez possam... Enfim, queria trazer essa questão e perguntar mesmo, né, como é que isso é visto, né, assim, se a minha impressão talvez seja equivocada, né, de que o excesso de trabalho de vínculos que faz a todos sofrerem, médicos, enfermeiros, etc., na verdade, isso incide, isso é uma escolha, tem a ver mais com escolha para uns do que para outros. Essa é a minha pergunta. E só mencionar que a questão dos médicos cubanos, né, que foi colocada agora, foi uma das coisas também que eu pensei na hora da apresentação, quando foi falado sobre a realidade de leitos sobrando em hospitais, né? E leitos sobrando, assim, leitos parados, sobrando não, parados porque havia falta de profissionais, né? E eu fiquei pensando, nossa, mas e os médicos cubanos e outros profissionais de saúde cubanos? Enfim, era essa a questão, mais ou menos. Obrigada. Guilherme. Eu só queria também, quanto à questão dos cubanos, também me lembrou que no meu trabalho, eu estava vendo que a influência da saída dos médicos cubanos para as comunidades indígenas no Brasil, porque o tratamento, a atenção básica da população indígena era mais de 80% eram feita por médicos cubanos também. Eu fico me perguntando como que ficou
o quanto isso não influenciou nessa maior vulnerabilidade da população indígena hoje, nesse grande número, nesse genocídio que está em curso, né? Mas a minha pergunta é exatamente, eu fiquei pensando, eu sei que a gente está questionando mais termos técnicos e abordagens mais técnicas a nível de políticas de saúde, mas eu fiquei pensando a nível de sociedade, assim, de opinião pública, principalmente, porque aqui no Reino Unido me parece que a opinião pública é muito assim a favor de proteger os profissionais da saúde, de não admitir nenhuma morte de profissional da saúde é inadmissível por todas as questões que a gente sabe que existem. Então, e tem um discurso nacional assim, muito grande, uma campanha mesmo assim grande de agradecimento aos profissionais de saúde, que eu não sei se é porque como eu sou médico no Brasil, e no Brasil tenho uma vivência de dentro, como médico, e de dentro da cultura, né? Talvez eu não perceba exatamente, mas a impressão que eu tenho é que no Brasil profissional de saúde é visto mais como um mártir, assim, e tu essa tua função nasceu para isso, tu deve de trabalhar independente de qualquer coisa, sabe? Então, o Guilherme estava terminando de falar. Você está na Inglaterra nesse momento, Guilherme? É isso? Tô em Londres. Tá bem. Não, mas era isso mais ou menos. Só para pontuar que me parece muito assim, eu entendo que a gente precisa ter políticas claras e para priorizar e salvaguardar os profissionais de saúde, mas eu também questiono até que ponto a gente não precisa fomentar a opinião pública, né, para suportar essas políticas realmente assim. Não, olha só, não, duas coisas. Deixa eu fazer um comentário aqui antes da gente. Esse artigo é interessante porque ele é mais ou menos simples, publicado no Journal of Global Health, né? Eles aceitam artigos curtos e tal, mas que acho que é um incentivo para que vocês elaborem coisas, enfim, que as pessoas fazem textos que sejam interessantes e que possam discutir sem necessariamente ser uma pesquisa que dura um ano, tá certo? Esse é um jornal que está crescendo e tal, e tem bem presente essas possibilidades. Tem alguns temas aqui que merecem uma conversa um pouco mais longa, não dá para ser ligeiro. Tá? Só para responder uma coisa da Vivian, a maioria dos países, as pessoas vão ter um contrato, tá certo? Né? O Brasil criou essa possibilidade legal de que as pessoas tenham contratos mais de um e tal. O que, obviamente, ela tem implicações para o mercado de trabalho e tal. E tem muito a ver com o nosso modelo de atenção. Mas essa é uma discussão que precisam dizer, há alguns estudos sobre isso, sobre duplo emprego, etc. Né? A gente chama duplo emprego, mas às vezes mais de uma situação. E se você quiser, tiver interesse em discutir isso, eu posso mandar algumas referências ou a gente marcar. Mas esse é um assunto bem, digamos, faz parte daquela discussão sobre o mercado de trabalho e sobre as normas e a regulação do sistema de saúde e do processo de trabalho no Brasil. Tá? Isso é a questão do médico cubano também. Por exemplo, os médicos cubanos, eles vieram para cá, eles tinham, diferente, né, de outros profissionais, eles não tinham aquela opção de escolha. Né? Eles eram designados para algum lugar segundo um contrato que eles tinham lá com a empresa cubana de serviço de saúde. Né? Então, você tem um contrato com uma empresa e você é alocado aqui ou ali. É certo que tem uma formação mais humanista e tal, tá bem, mas o local que eles trabalhavam era designação da empresa, né? Diferente de alguém que você faz escolha né? Se alguém me oferece, por exemplo, enfim, um determinado trabalho em determinadas condições, eu posso escolher ou não, posso ir ou não. Se aquele empregador é o único empregador, eu não tenho escolha. Se eu tenho vários empregadores, eu posso
decidir qual me oferece mais vantagem. E, ao contrário, também. Se eu sou, numa cidade aí qualquer, o único médico, a prefeitura não tem alternativa a não ser me contratar. Entendeu? Ou o empregador, ou diferentes empregadores, têm que batalhar por mim. Então, essa é um pouco a lógica daquela discussão. Mas isso é, como eu disse, uma discussão longa e não é de 2 minutos. E o Guilherme tem razão também no fato de que a população precisa estar envolvida. Mas imagina aqui que você tem, né, várias autoridades dando opiniões diferentes sobre o que deve e o que não deve ser feito. Mais do que opiniões, aqui no Estado, por exemplo, a Prefeitura fez uma determinada programação de flexibilização, e o Estado fez outra. A Prefeitura tem 6 níveis, o Estado tem 4, mas nenhum dos dois, bate, tá certo? Os dois são complexos. E o governo federal tem uma outra, olha, nenhuma, entendeu? Que é de todo mundo tem que voltar, os prefeitos, os governadores são culpados pela pandemia e tal. Então, o fato é que, e pela crise econômica, então, você imagina, isso, outro dia eu falando com uma jornalista, ela falou assim, professor Mário, eu mesma sou jornalista, tenho que publicar sobre isso, não consigo entender qual é a norma que está valendo. Ele imagina as pessoas em geral, tá certo? Né? Por isso, vai para a praia, vai para a bar, vai para não sei o quê, usa máscara no pescoço ou no queixo. Né? Promoção da saúde, educação para a saúde, ela exige mensagens claras, baseadas nas evidências que existem, tá certo? Foi assim que a gente foi vitorioso, continua sendo vitorioso em relação ao controle do tabaco, foi assim que a gente conseguiu vitórias em relação ao HIV/AIDS. Enfim, então, o Brasil tem um histórico de sucesso em algumas coisas quando você tem uma mensagem unificada, articulada, coordenada. Quando não tem nada disso, como é o caso do México, está um caos, como é o caso do Peru, entendeu? Como é o caso dos Estados Unidos, em que você tem autoridades se contradizendo, né? Diferente um pouco do Reino Unido, tá bom? A próxima sessão será dia... O João passou aqui sobre o Regulamento Sanitário Internacional, é na próxima quinta-feira, não é isso? Tá? Então, vocês têm as instruções e a bibliografia lá no folder, e outras instruções o João pode passar aí. Ele vai mandar um aviso a Tainá, tá bem? Bom, em nome, Mário, obrigado aí pela densa sessão, provocou o interesse habitual que temos tido nas 4 prévias, e mais um assunto relevante que essa disciplina aborda do ponto de vista da saúde global, inspirada, entre aspas, na crise sanitária global atual. Mário, de novo, obrigado. Gente, bom almoço, bom fim de semana.